no mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai, meu amado. Se joga. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura aí. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Obrigado, Deus. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Então vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Só a igreja. Vai lá, segura. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Ela sempre te sustentará, meu amado. Então, Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. mais uma vez, segura. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás.
Quantos estão felizes, já edificados aqui? Amém, meu amado. Que bom, né? A Tatá estava falando da pregação, né, de domingo passado, e ela foi muito riquíssima mesmo, né? Falando sobre ser filhos de Deus, né? Diga assim: eu sou filho de Deus. Meu amado, se de repente você não estava aqui no culto, eu vou dar um spoiler rapidinho, porque o Adam, ele trouxe algo para nós muito rico, né? Dizendo que somos filhos de Deus, mas nem todos são. Ah, mas como assim nem todos são? É verdade, nem todos são, porque para você ser filho de Deus, você tem que ser adotado pelo Senhor, e para você ser adotado pelo Senhor, você tem que aceitá-lo como Senhor e Salvador. Quando você aceita Jesus dentro de você, dentro do seu coração, fazer morada como seu Senhor e Salvador, e não tem nenhum outro, meu amado, você se torna filho. Então, enquanto você não aceitar a Jesus, infelizmente, é a palavra que nos diz, você ainda não se tornou filho de Deus. Por isso que a palavra que o Adam trouxe é riquíssima. Ela chama você para ser filho, para você aceitar esse Jesus, esse Senhor e Salvador, esse que nos trouxe refrigério, e é dele que nós vamos falar hoje à noite. Sempre vai ser ele, sempre vai, não tem outro a quem nós falar a não ser de Jesus. Amém? E eu quero compartilhar com vocês no capítulo 8 de Mateus. Mateus, no capítulo 8, ele conta 6 histórias, e a minha vontade era de contar 6 histórias. Eu estava lá fazendo o esboço da pregação, e eu estou lá falando de cada um, né? E quando eu parei no primeiro, eu já não consegui passar do primeiro, porque era tão rico aquilo que o Espírito Santo estava ministrando, que eu falei, tá bom, pai, não vou falar dos 6, vou falar de um, porque se eu falar dos 6, eu ia ter que dividir esse culto, ia ter que falar esse domingo, o outro, o outro, o outro, aí o Adam não ia me aguentar falando aqui. Então, meu amado, o nosso projetista, o Will, aquele lindo, Will Show, ele vai colocar aqui para você, mas se você quiser abrir aí na tua Bíblia, ele está em Mateus 8, o versículo 2 e 3, ele nos diz assim, ó, vamos nos ficar de pé em reverência ao Senhor, amém? Esqueci, mas não posso esquecer. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. O 3, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Feche seus olhos nesse momento. Pai querido, Pai amados, agradecemos pela tua palavra. Espírito Santo, venha falar ao meu coração, venha falar ao coração de cada um aqui, Pai, que está, Senhor, neste culto e assistindo, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar, igreja. Essa palavra foi muito rica para mim, e o que me chamou muita atenção foi um ponto, né? Foi muito engraçado. Eu mandei para os meninos fazer a arte, eu até brinquei com eles, mas o que me chamou a atenção foi um ponto, e esse ponto se chama ponto de exclamação. Temos o ponto de final, temos o ponto de interrogação, e vários outros pontos, os 3 pontinhos, reticências, se reticência não é ponto, e exclamação. O ponto de exclamação, meu amado, eu quero te dizer para você aqui, ó, o que significa a exclamação. O ponto de exclamação, ele é um sinal de pontuação da língua portuguesa, utilizada para indicar entonações exclamativas, ou seja, ele é de origem latina, que quer dizer, que é o som de lo, que quer dizer ideia de alegria, ideia de alegria. E para completar mais ainda esse ponto de exclamação, ele é usado quando você quer expressar um sentimento, quando você quer expressar um sentimento, uma admiração, desejo, alegria, raiva, espanto, entusiasmo. E agora vamos voltar lá para aquele versículo 2 de Mateus, para você ver aonde é que está aquele ponto de exclamação. O
ponto de exclamação ele está aqui, ó. Um leproso aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Meu amado, ali ele estava expressando um desejo, ele estava expressando uma emoção, e nós vamos entender isso, que emoção que ele estava expressando. O contexto onde esse leproso estava era, no capítulo 5, diz lá que o Senhor ele estava fazendo um sermão, ele estava subindo uma montanha, e subindo essa montanha estava vindo multidões atrás de Jesus, e essa multidão estava atrás de Jesus, porque Jesus ele tinha uma palavra de conforto, Jesus ele tinha algo que ninguém tinha, que era amor, uma palavra de refrigério, uma palavra de paz, e o povo estava sedento, assim como eu estou sedento por uma palavra, e Jesus subindo ao monte, aquela multidão foi seguindo, e um leproso também, lembrando que um leproso naquela época, ele era rejeitado, ele era humilhado, o leproso naquela época, porque lepra é uma doença, e uma doença transmissível, assim como o corona, ele é transmissível pelo ar, então ninguém chegava perto desse homem, ninguém chegava perto dele, e tem mais, quando você tinha lepra, você tinha que se anunciar, e quando você se anunciava que estava doente da lepra, o povo gritava: olha, vai um leproso, cuidado, não chegue perto dele. Que humilhação aquele homem passava, ele vivia em solidão, ele vivia sozinho, porque naquela época, lepra era como se fosse uma doença incurável. Quem tem lepra é porque pecou, quem tem lepra é porque estava debaixo de uma maldição, quem tem lepra é rejeitado, e esse homem vivia sozinho. Esse era o contexto deste homem, esse era o contexto. Então, como ele seguiu Jesus naquele monte? Como? Eu fico imaginando, sabe quando a gente está brincando de esconde-esconde? Foi desse jeito que ele teve que seguir Jesus, se escondendo de longe, para que não o vissem, porque se o vissem, eles iam gritar: lá vai o leproso, manda ele embora daqui, porque eu não quero lepra. E estava uma multidão lá, um homem sozinho, um homem rejeitado, seguia. Meu amado, lá em cima algo aconteceu, porque na palavra do Senhor nos diz aqui que ele desceu e adorou de joelhos. O que aconteceu naquele monte para aquele homem descer daquela forma? O que aconteceu naquele monte para dar uma esperança a um homem sem esperança? O que aconteceu naquele monte? O que aconteceu? Lá o Senhor começou a pregar. Meu amado, a palavra é Jesus. Jesus entrou no coração dele através daquela mensagem que ele estava falando. E qual mensagem era essa? Vamos abrir lá no capítulo 5 de Mateus, vamos ver que mensagem foi essa que trouxe esperança e que fez com um homem sem esperança, rejeitado por todos, adorasse a Jesus, fosse em direção a Jesus. Vamos ver o que aconteceu? No capítulo 5, no versículo 3, ele começou a ouvir assim de Jesus, ó: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Vamos para o outro: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois estes verão a Deus. Tudo isso foi trazendo algo dentro daquele leproso,
foi quebrando o que estava dentro dele. Meu amado, vamos ler aqui novamente, antes da gente discorrer mais, vamos ler aqui novamente o 8. O 8:2, ele fala: aproximando-se, adorou de joelhos e disse, aqui ó, o ponto de exclamação, meu amado, olha o ponto de exclamação: se quiserdes, podes purificar-me. Meu amado, aquele leproso, ele estava doente de sua pele, porque a lepra, ele dá umas manchas, ele chega até a deformar, ele faz com que você perca a sensação do que é frio e do que é calor, você acaba perdendo essa sensação. Então aquele homem sofria, só que essas palavras começaram a fazer efeito dentro dele, começou a fazer um efeito dentro daquele leproso, que alguma coisa mudou aqui dentro. E quando ele chegou, quando Jesus desceu, ele se apresentou para Jesus e falou assim: Jesus, eu ajoelho. Ele adorou a Jesus, e ele falou: se quiseres, podes me curar. Mas ele falou: se quiser, na certeza que Jesus tinha o poder, porque alguma coisa mudou dentro daquele leproso, porque aquele leproso era rejeitado, aquelas bem-aventuranças, ela começou a fazer efeito nele. Quando Jesus falava: bem-aventurados os pobres em espírito, e o espírito, ele está escrito com letras minúsculas, e a gente aprendeu, até na pregação que o Adam trouxe na semana passada, que quando o Espírito está escrito com letra minúscula, ele está falando de mim, ele está falando de você, ele estava falando diretamente com o leproso. E a palavra do Senhor, ela nos confronta, ela nos restaura, ela traz uma mudança dentro de mim. E quando Jesus falou: bem-aventurado os pobres em espírito, pois ele é o reino de Deus, aquele leproso, ele falou: peraí, como assim? Eu tenho lepra, e esse rei não é para mim. E Jesus vai continuando: bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Quantas noites aquele leproso chorou, quantas noites aquele leproso já tinha perdido a esperança, porque ele não sei quantos anos, porque a Bíblia não fala, mas quanto tempo ele estava daquele jeito, e ele já tinha perdido as esperanças, e aquelas palavras foram trazendo mais esperança. Meu amado, o que aquele leproso precisava, obviamente, sim, era a cura, mas primeiro Deus tem uma cura interior para cada um. Deus primeiro, Ele mexe aqui dentro, Ele começa a transformar, porque aquelas palavras foi transformando o leproso por dentro, e toda a rejeição, todo aquele sentimento, de repente, talvez ele tinha um sentimento de raiva do povo, porque ele era rejeitado, de repente, todo aquele sentimento de eu não vou ser curado, todo aquele sentimento de sou rejeitado, eu não tenho mais nada para mim, aquele sentimento o Senhor foi curando, foi transformando novamente em esperança. A palavra do Senhor, meu amado, Ele faz esse efeito. A palavra do Senhor, ela diz que Ele é o verbo, Jesus é o verbo, Jesus, Ele é a própria palavra. Então quando você lê a palavra do Senhor, você está lendo Ele, você está falando dEle, você está aprendendo dEle, você está sendo confrontado, você está sendo transformado como aquele leproso foi. Quando Jesus desceu daquele monte, e eu fico imaginando aquele leproso escondido atrás de uma pedra, porque era um monte, e ele estava escondido atrás de uma pedra, talvez de repente ouvindo as bem-aventuranças de Jesus, e aquilo foi ardendo, e aquilo foi transformando, e aquilo foi tirando todo o rancor, foi tirando toda a falta de esperança. E quando ele viu Jesus descer daquele monte, ele ajoelhou perante Jesus e falou: se quiseres. Quando ele falou isso, se quiseres, ele exclamou, porque ele tinha certeza de todo o poder que Jesus tinha. Meu amado, quando eu ouço essa frase, se quiseres, essa palavra tipo, se Deus quiser,
Muitas das vezes nós empregamos ela de forma errada. Nós empregamos essa frase, se Deus quiser, de uma forma como se ela fosse uma desculpa, como se ela fosse uma barreira para as minhas atitudes ou para as minhas ações. Ah, meu irmão, vamos para a igreja hoje? Se Deus quiser eu vou. Irmão, você não foi, né? O que aconteceu? Deus não quis. Será que Deus não quis mesmo? Foi porque Deus não quis? Você não foi para a casa do Senhor porque o Deus não quis? Você não levantou para orar porque Deus não quis? Você não leu a palavra? Se Deus quiser eu vou ler a palavra. Hoje meu tempo foi ocupado, então Deus não quis, porque tinha outras coisas para mim. Será? Essa frase, ela é mal empregada por nós. Ela se torna uma desculpa, uma forma de barreira para as minhas ações. As minhas ações não acontecem porque eu falo, se Deus quiser, não deu, porque Deus não quis. Mentira, porque o versículo 3, ele fala o seguinte, coloca aí, Will, o versículo 3 para nós, Mateus 8, ele fala bem assim, Deus ele quer, meu amado, Jesus, na hora que aquele leproso, ele exclamou, se quiseres pode curar-me, Jesus respondeu na hora, estendendo as suas mãos, tocou nele e disse, eu quero, Jesus ele quer, meu amado, ele quer a cura, ele quer te dar, então não use se Deus quiser, como uma barreira, mas use isso como uma certeza, de que Deus tem o poder para transformar a sua vida, e Deus ele continua assim, eu quero, seja purificado imediatamente, olha Jesus exclamando aqui de volta, seja purificado, imediatamente ele foi purificado da lepra, aquele leproso ele teve fé, quando ele falou, Senhor se quiser, pode purificar-me, porque eu tenho certeza que o Senhor tem o poder, Jesus é aquele que nós esperávamos, é aquele que tanto esperamos, para acabar com este mal, porque muitos estavam esperando um guerreiro, mas Deus, ele veio com suas vestes humildes, ele veio dar esperança para mim, ele veio dar esperança para você, ele veio transformar o nosso coração, e ele nos transformou, meu amado, nos dando a sua vida, aleluia, e esse era o contexto que aquele leproso vivia, só que agora foi restaurada, a esperança, a alegria dele foi restaurado, Jesus restaurou a alegria dele, meu amado, e ele pode restaurar a sua alegria, que é o que nós, ultimamente é o que está nos faltando, não é verdade? A alegria, porque são tantos episódios que acontecem em nossas vidas, e nos deixa triste, desanimado, de repente, é o que mais hoje nos deixa triste, de repente é a falta de recursos, né? A falta de dinheiro, de repente a falta de emprego, ainda mais numa época de pandemia, onde muitas empresas começaram a economizar, ou seja, começaram a mandar os seus empregados embora, e muitos ficaram desempregados, mas meu amado, deixa essa palavra entrar na sua vida, deixa essa palavra entrar no seu coração, deixa ela fazer efeito, Jesus é a palavra, toda vez que você abrir essa Bíblia, saiba que é Jesus falando com você, não deixe de abrir, não deixe de buscar, não deixe de orar, não deixe de falar com Deus. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui nesse momento, eu já estou aqui, sou do grupo, mas meu amado, a palavra do Senhor ela faz efeito transformador, porque Ele quer agir, Ele quer transformar. No princípio, João 1 fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Meu amado, esse aqui ele está falando aqui, no princípio era o verbo, não, espera aí, o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, não, Deus é a palavra, Ele é a própria palavra. Cada vez que você lê essa palavra, é Deus falando com você. Leandro,
Leandro, não, mas você fala isso porque você não está perdido, eu estou perdido. Mas em Salmos, olha só, quando eu falo que a palavra ela fala com nós, ela fala mesmo. Toda vez que você estiver em aflição, meu amado, Deus tem uma palavra de refrigério, Deus tem uma palavra de esperança. E se você está perdido, meu amado, em Salmos 119, 105 fala que Jesus é a lâmpada para nossos pés e luz para os seus caminhos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ah, Leandro, não, mas eu não sou perdido não, eu estou sem esperança, não tenho mais esperança. Mas peraí, não vai esperança? Jeremias 29, 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus, Ele tem um futuro para você. Não, Leandro, não, mas você não está na minha pele, eu estou muito desanimado. Você está desanimado, meu amado? João 16, 33, ele fala assim, neste mundo vocês terão aflição, mas contudo, meu amado, tenham ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Ele venceu, as suas batalhas são as batalhas dele, Ele trava as suas batalhas. Não, Leandro, você não está entendendo, as minhas batalhas são muito grandes, não dá para vencer. Não, meu amado, como não dá para vencer? Em João 4,4 diz, filhinhos, vocês são de Deus. Quem é filho de Deus aí, meu amado? Nós aprendemos que quando aceitamos Jesus, nós somos filhos de Deus. Então em João 4,4, 1 João, ele fala assim, filhinhos, vocês são de Deus e os vencerão, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está, na onde? No mundo. Ele é maior, aquele que está em você, filho, aquele que está em você, filho, é maior do que aquele que está no mundo. Não, Leandro, você não está entendendo, não, meu amado, eu estou entendendo sim, porque no capítulo 8, quando você vai ler mais à frente, há uma grande tempestade, e os discípulos começaram a temer, os discípulos começaram a falar, vamos morrer, vamos afogar, mas lá dentro, quem estava? Jesus, meu amado, a tempestade pode ser grande, mas Jesus é maior do que a tempestade que você está. Ele luta. Ah não, Leandro, você não está entendendo, eu estou sem força, eu não aguento mais. Meu amado, você não aguenta mais. Salmos 28, versículo 7, nos diz, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia em Cristo, confia em Jesus, Ele é a sua força. Meu amado, aquele leproso não mais usou a frase se Deus quiser como uma barreira, mas ele usou aquela frase se Deus quiser como uma certeza da vitória. Meu amado, e eu até esqueci de falar o tema dessa pregação, e vamos estar aqui, a exclamação de fé. Vamos exclamar essa fé, meu amado, vamos externar esse sentimento, vamos colocar isso para fora, como aquele leproso colocou. Ele colocou aquele sentimento para fora, dizendo, Jesus, eu sei que o Senhor pode, eu sei que Tu és o Filho de Deus. Se você sabe nesta noite, meu amado, eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, e adorar a esse Deus, adorar a esse Senhor. No Salmos 28, 7, ele continua bem assim ainda, depois que ele fala que confia, e dele recebo ajuda, meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico, lhe darei graças, Meu amado, qual o cântico que está no seu coração nesta noite? Qual é o cântico que está aí, louco para sair daqui de dentro, louco para gritar a Jesus, preciso de Ti? O que está aí no seu coração, meu amado? Externa nessa noite a Deus, externe, fale com Ele, não deixe isso guardado não, meu amado, não deixe isso guardado não, fala com Deus essa noite, segura na mão dEle, meu amado, segura na mão dEle, porque nessa noite Ele está com suas mãos estendidas, Ele quer dar a cura, Ele quer trabalhar primeiro com você lá dentro, Ele quer primeiro o seu coração, Ele quer trabalhar lá dentro, no
nos seus sentimentos, na sua alma, no teu espírito. Ele quer trabalhar com você lá dentro. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor trabalhar, meu amado. Estenda suas mãos para Ele e segura na mão dEle. Segura na mão dEle. Segura, meu amado. Segura. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, se faz presente neste lugar. Comece a agir, Senhor. Comece a mudar o meu coração, Pai. Porque eu necessito, Senhor. Eu necessito dessa esperança, Pai. Oh, Senhor, a minha esperança já tinha morrido. Eu já não tinha mais esperança, Pai. Oh, Senhor, eu estava pensando nem mais ir para a Tua casa, nem mais pensava buscar ao Senhor. Eu já tinha desistido. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor nunca desistiu de mim. Ele nunca desistiu de você, meu amado. Aleluia. Segura aí, meu amado, na mão dele. E vai na direção dele nessa noite. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura nessa mão, meu amado. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Eu sei que a jornada é pesada, meu amado. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão dele, meu amado, porque ela começa a se tornar leve, porque o fardo do Senhor, ele é leve. Pega esse fardo. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, e segura
Cante isso, igreja. Segura. Segura na mão de Deus. Segura na mão dele, meu amado. Porque essa mão é salvadora, essa mão é transformadora. A palavra dele entra e nos transforma. Ela nos sustenta, meu amado. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Cante isso com fé, meu amado. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Oh, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. E segura na mão de Deus e vai. E segura na mão de Deus. Meu amado, segura nessa mão, meu amado, e vai, e prossiga, e vai para o alvo, que é Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, e vai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, que coisa linda, a ação de Jesus mediante um homem que se prostra e espera uma ação de Deus, crendo que Deus é todo poderoso, porque nesta caminhada, conforme acabamos de acompanhar, você percebe que Jesus deu todo um indício, toda uma orientação, uma direção para ele, para que ele chegasse a esse ponto. Se tu quiseres, Senhor, se tu quiseres. E Jesus virou, eu quero, e foi curado. Que esta seja uma direção ao teu coração, segundo a vontade de Deus, e você sempre prostrado diante dele. Deus é bom. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez? Glórias, glória a Deus. Senta por mais um instante. Nós só vou dar algumas orientações. Não me falte quinta-feira, povo de Deus. Que quinta-feira iniciaremos a nossa caminhada de chegarmos diante de Deus prostrados e dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor vai nos abençoar. Preste bem atenção da maneira como Deus fala aos nossos corações. Quinta-feira iniciaremos um período de oração, como um todo a igreja toda participando. Gostaria que ninguém ficasse de fora, porque se você ficar de fora, você vai perder a bênção. Mas eu quero que todos sejam abençoados, assim como este leproso foi abençoado, porque ele acompanhou Jesus. Mas quando ele teve a oportunidade de se deparar com ele, Deus manifestou a sua glória na vida do leproso. E nós temos esta oportunidade, a maior oportunidade que Deus está nos dando, de nós nos inclinarmos, buscarmos a Deus, sendo este povo que Ele escolheu e quer para Ele, e nós vamos nos prostrar mediante esse período de oração, que vai ser do dia 20 de agosto a dia
30 de setembro encerraremos. E logo culmina numa data interessante. Terminaremos na quarta-feira e na quinta-feira já é o culto. Esse culto vai ser um culto, irmãos, de celebração. Um culto de gratidão. Irmãos, nós estamos nos colocando diante do Senhor, pedindo a Ele, se tu quiseres. E já estamos anunciando que no dia 1º de setembro nós estamos também prostrados, mas agradecendo pelos feitos do Senhor. Louvado seja. Eu creio nisso, irmãos. Então, dia 20 de agosto, começamos agora quinta-feira. Vou dar continuidade à mensagem que iniciamos quinta-feira passada, sobre a oração. Vou falar um pouco sobre avivamento, tá? E a partir daí começamos o relógio de oração. Alguém dos que estão presentes ainda não colocou o nome na lista do relógio de oração? Levante sua mão, quero ver você que não ainda colocou o nome na lista. Levanta a mão aí. Quem mais? Só? 2, 3. Por que eu estou olhando para os jovens, irmãos? Os jovens são aqueles que não podem ficar de fora. Porque o que Deus tem para vocês é algo grande. Se vocês estiverem com seus olhos abertos, vocês verão que Deus vai fazer na vida de vocês. Mas vocês precisam estar se entregando. Como esse jovem que acabamos de ler nessa mensagem. Ele se prostrou diante de Deus. Queridos, se vocês se prostrarem diante de Deus, vocês vão ver o que Deus vai fazer em prol da vida de vocês, e vocês vão ser instrumento nas mãos de Deus, eu creio, porque quando eu tinha 19 anos, Deus começou a se trabalhar na minha vida, e eu me prostrei diante dEle, e Deus operou coisas lindas, grandes, maravilhosas, e ainda hoje, irmãos, eu estou dessa maneira e querendo, Senhor, eu quero ser mais usado ainda. Por quê? Porque busco a direção, se tu quiseres, Senhor. Por isso que eu faço questão dos jovens participarem. Então, aqui já deram 3. Quem mais dos presentes não deram? Então, tá bom. Depois procure a irmã Marcela ou a pastora Sônia, tá bom? Procure, dê um nome para nós fecharmos o relógio de oração. Porque esse relógio de oração vai funcionar assim, irmãos. Todos os dias, toda hora, o povo estará orando. Seja da meia-noite de um dia, às 12 horas, às 11 horas e 59 minutos do outro dia. Então, a igreja estará orando ininterruptamente, constantemente, sem parar, sem cessar, diante do trono do Senhor, colocando as nossas petições, colocando a nossa necessidade, porque eu creio que Deus fará da mesma maneira como fez com o leproso. Se tu quiseres, e Deus endossa embaixo. Eu quero. Aleluia. Irmão, já toma posse aí, querido. Já toma posse. O que Deus vai fazer é coisa grande. E não só oração, tá? E jejum também. Pelo menos um dia na semana que você esteja fazendo jejum. E a igreja todinha, nesse período de 40 dias, orando e jejuando. Mediante o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo, quem é o povo de Deus aqui? Que se chama pelo meu nome, isto é, nós não temos outro nome em quem carregamos, nós só temos um, que nós o reconhecemos na cruz do Calvário, que Ele morreu por mim, morreu por você, e Ele se fez esse que se apresentou, dizendo, vocês são meus, a igreja é do Senhor, a igreja é a noiva do Senhor, espera o grande dia, porque o noivo está chegando, noiva, prepara-te, e esse é o momento. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a oração que meu povo estiver fazendo. Aí eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Irmãos, agora me responda. Deus quer ou não quer te abençoar? O que eu tenho que fazer? Buscar. Em outras palavras, me prostrar diante de Deus. Deixa Deus fazer, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus seja louvado. Vamos estar agradecendo ao Senhor, encerrando este momento tão precioso. Conto com você. Se você puder virar para o seu irmão e dizer para ele, conto com você quinta-feira, hein? Quinta-feira vamos começar essa jornada aí.
Essa jornada vai ser de guerra, mas eu tenho certeza, vai ser de vitória, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos? Aleluia. E agradecer ao Senhor. Eu tenho aqui, queridos, pedidos de oração. Talvez você esteja igual aquele leproso, chegando diante de Deus e falando assim: Senhor, se tu quiseres. E esse leproso, ele se prostrou diante de Deus. E quando uma pessoa se prostra de algo, sabe que nele requer toda uma reverência e uma orientação, uma obediência. Você entendeu? E talvez você esteja igual aquele leproso: Senhor, se tu quiseres. Então, se você tem algum pedido diante do Senhor, se manifeste com um sinal na sua mão. Feche seus olhos, levante a sua mão. Você vai colocar isso diante do Senhor, não é diante de mim, não. Assim como o Leandro foi, e eu sou, e muitos aqui são instrumentos nas mãos do Senhor, para te abençoar, para que você receba essa palavra de ânimo, e de vida, e de esperança. Aleluia. Senhor, quantos estão de mãos erguidas? Eu também me coloco da mesma maneira. Se o Senhor quiser, é assim que nós estamos diante dos nossos pedidos, sabendo que o Senhor dará orientação a todos eles, e eu creio dessa maneira. Da mesma maneira, Senhor, esses pedidos cujos aqui foram colocados, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode, e eu sei disso, Deus. E é por isso que nós nos enquadramos desta maneira, prostrados e esperando a Tua resposta. E é assim que nós queremos estar, esperando a Tua resposta. Abençoe, atenta a cada pedido, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Será que você pode dar um brado de alegria aí pela resposta do Senhor? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No finalzinho, depois você vai ler o texto, irmão, só para concluir aqui. Jesus disse para ele: vai ao sacerdote e paga a ele os votos. Irmãos, aquele leproso, ele foi tão grato que ele seguiu a orientação do Senhor. Que nós sejamos gratos e sigamos a orientação do Senhor nas nossas vidas, amém? Uma ótima semana, Deus te abençoe. Não que quinta-feira comece a oração, eu sei que você já tem uma vida de oração, agora você vai intensificar essa vida de oração, porque eu entendo assim, uma vida de oração intensificada é uma vida que você está se relacionando com Deus intimamente, e Ele vai ter como falar com você, e você vai se tornar sensível, não nos ouvidos, mas no coração. Amém? Então, quinta-feira eu te espero, mas continue orando, que nós possamos ir para as nossas casas nessa presença, na presença do Senhor. Da mesma maneira como aqueles discípulos, quando entenderam Jesus, disse: Jesus, fica conosco. Que nós possamos ir para as nossas casas agora, dizendo: fica conosco. E quando eu chegar na minha casa, tu estás comigo, Senhor. E esta é a tua promessa. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por este momento. Obrigado pela tua doce presença, Senhor. Que ela é relevante em nossas vidas, em nossos corações. E é isso que nós queremos. Da mesma maneira como a estamos experimentando, que possamos ir para as nossas casas, Senhor, nesta doce presença. Fica conosco, Senhor. E passa diante de nós em tudo quanto nós fizermos. Abençoe teu povo nesta semana, Senhor. Abençoe cada um nos seus afazeres. Abençoe cada um, Senhor, nas propostas. E mesmo aquele, Senhor, que não tem resposta, mas eu sei que em Ti acham resposta. Abençoe cada um poderosamente. E guarda-nos, livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente deste coronavírus. Te adoramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, que a comunhão de Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo que está prostrado diante de Deus e diz: se tu quiseres, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor com toda a liberdade, em nome de Jesus, amém.